Lembrando aqui também, tá, gente, que nem sempre é só amante, não. Às vezes não foi nem culpa da amante, foi culpa do marido. Foi ele que estava de olho nela, né? Foi ele que já estava paquerando ela, né? Por isso que a gente tem que ter esse entendimento aqui, né? Que nem sempre foi a amante que investiu, e sim o seu marido que investiu nela. Ele fez o papel que seria o papel dela, né, de seduzir, ele que ficou, né, de olho nela, ficou observando ela, estava lá, certo? Como eu acompanho vários casos, ela estava lá no cantinho dela. O seu marido, que foi mais safado ainda, foi que foi atrás. O marido de alguém foi que foi lá atrás dela, ela estava lá, né? Ela estava lá. Certo? Então, ele fez o papel de amante. O marido, muitas vezes, faz o papel que é de um amante fazer, que é seduzir. Então, foi ele ficou atrás, ele é que ficava insistindo, né, pedindo telefone da pessoa, certo? Correndo atrás daquela pessoa. Ou seja, ele é que estava investindo, certo? Por isso que a gente tem que ver caso por caso, né? Não podemos culpar a amante de tudo. Que às vezes o safado não foi nem amante, o safado foi seu marido, ou a sua esposa que estava investindo, já estava de olho, já estava paquerando, né? E eu conheço muitos casos assim, certo? Que não foi porque a amante foi atrás, até porque eu também já passei por isso, certo? Né? De pessoas, homens casados, vinham até mim, né? Homens casados vinham até mim, ficar me paquerando, ficar me perseguindo, ficar indo atrás de mim. Isso quando eu tinha 15, 16 anos, né? Me lembro de um caso aqui que aconteceu comigo. Foi morar um casal quase de frente da casa da minha mãe, certo? E esse homem, ele ficava me vigiando o tempo todo. Eu era estudante, eu tinha 13, 14 anos, 15, por aí, 13, 14 para 15 anos por aí. E eu sentia, eu percebia que ele estava, né, ele era casado, tinha uma filha, a moça era casado com uma moça bem bonita, tinha uma filha, certo? E ele morava praticamente quase de frente, né, quase de frente da minha casa. E todas as vezes que eu saía para a escola, ele me perseguia. De repente eu sempre sentia alguém me perseguindo, né? Me perseguindo, me observando, certo? Para onde eu ia. Às vezes eu ia no mercado, ele ficava me olhando de cima a baixo. Eu percebi ele olhando da porta da casa dele, assim, da porta, ele me observando com aqueles olhos, certo? Como que quer comer a pessoa com os olhos. Então eu observava tudo isso, né? Até que uma vez teve uma festa na minha escola, bem arrumada, né? Porque era só uma festinha bem na escola. E eu fui na época, tinha um mercado perto da escola, eu estudava, para quem conhece, Caruaru, eu estudava bem perto da casa da minha mãe, e tinha um mercado, e eu fui comprar um refrigerante nesse mercado para a festa, né, que era o que eu ia levar para a festa. E eu passei pelo pátio na época, né, o pátio de eventos na época, porque eu ia descer com as meninas, ia pegar as coisas na casa dela, que era bem pertinho lá, e eu passei pelo pátio, quando de repente esse moço, ele me puxou, eu estava andando normal, ele me puxou, né, e chegou e disse, olha, eu gosto de você, você é muito bonita, e não sei, começou, disse, olha, primeiro, o senhor é casado, tenha vergonha na cara, crie vergonha na sua cara, porque sua esposa tá lá, cuidando da sua filha em casa, né? A menina era bem novinha, ele já era mais, se tivesse uns 20 e poucos anos era muito, mas para mim era bem novinha mesmo, se ela tivesse 18 anos para mim era muito, praticamente quase da mesma idade minha, praticamente ela era bem adolescente, né? Para mim ela, né? Ela bem na minha faixa etária de idade, pode ser um pouquinho mais velha, pouca coisa, 1 ano, 2 anos, mas na mesma faixa etária. Ele bem mais velho que ela, assim, né? Não era um velho de 30 anos, não, abaixo disso, de 20, pode uns 25 anos, 24, por aí. E ele levando,
Então, e me puxou e começou a se declarar lá para mim. Eu disse, olha, não, eu não fico com homem casado, eu não namoro com homem casado, não quero nada com homem casado, certo? O senhor tenha vergonha na cara e vá cuidar da sua esposa e da sua filha. É a única coisa que eu me lembro que eu fiz. E segui, né? Lógico que ele ficou me perseguindo ainda, ficou olhando para mim, mas eu dei um fora, cortei logo o mal pela raiz. Até aquele momento eu não tinha conversado ainda com ele, não tinha trocado nem meia palavra com ele. Eu só observava que ele me observava, né? Eu só observava isso porque era todas as vezes que eu saía de casa, ou quando eu estava em casa, quando eu ia fazer qualquer coisa, ele estava me espreitando da porta da casa dele, né? Então veja aí que eu não posso culpar só a amante, né? Porque às vezes é o homem é o safado, a mulher é a safada, certo? Então nem sempre foi a amante. É por essas que a gente tem que ver, analisar. A amante, ela, né? Claro, aqui eu não tiro a culpa dela, porque ela só vai com aquela pessoa se ela também aceitar a investida dele. Se eu tivesse aceitado a investida desse moço, então a safada não era só ele. A safada também seria eu, né? Não é assim? Então, ela, né, foi mau caráter porque está saindo com um homem casado, porque aceitou, né, sair com um homem casado. Aí, nesse caso aqui, certo? Aí sim, ela também, né, ela é mau caráter por causa disso, porque aceitou ficar com um homem casado, né? Ela seduzindo, ela aceitando o homem casado, é mau caráter do mesmo jeito, certo? Então, mas a gente não pode só culpar a amante, dizer que foi ela, né? Dizer que só foi a amante que foi o pivô. Às vezes não foi ela que foi o pivô. Foi o seu esposo que foi o pivô dele mesmo, certo? Foi ele mesmo que quis investir, certo? Ele já, ó, mentalmente aqui ele já era, certo? Infiel na mente, certo? Né? A amante só foi ali a brecha, né? Para o que ele já estava tramando ali na mente dele. Então ela só ajudou, só deu um empurrãozinho a mais, né? Para esse tipo de marido ou de esposa, certo? Então a gente nem sempre pode culpar só a amante, certo? Nem sempre pode culpar só a amante. Nem sempre. Às vezes foi o marido, foi ele que investiu nela, foi ele que seduziu ela, foi ele que ficou paquerando ela, foi ele que foi atrás dela, ou dele, né? Quer seja homem, quer ser mulher. Trocando mensagem, começou a trocar mensagem, como a gente vê em muitos casos aí na televisão, né? Aí, onde se troca mensagem, né, pelo Facebook, o WhatsApp, hoje em dia é o WhatsApp, Facebook e outras coisas, né? Outras plataformas aí, certo? Troca de olhares ou outra coisa a mais e começa desse jeito, certo? E começa desse jeito. A amante vai porque quer também, né? Ela aceita porque quer, então ela foi porque quis, certo? Ela foi porque quis, porque aceitou as investidas dele, certo? Então, eu não tiro, lógico, eu não vou tirar a culpa da amante aqui, mas ele, nessa situação, ele é 2 vezes mais culpado, porque ele, né, ele quis seduzir, certo? Ele quis seduzir, então sempre é aquela coisa, sempre o mais culpado é o cônjuge, sempre é o cônjuge, certo? Ele é o mais culpado. Quer seja que ele foi seduzido pela amante, né? No caso onde ele foi o seduzido pela amante, quer seja em um caso onde foi ele, né, que seduziu a amante e não a amante seduziu a ele. Ele continua sendo ainda culpado 2 vezes mais, certo? A amante, como eu digo, sempre digo para vocês, ela já é da má índole dela. Se uma mulher aceita ficar com um homem casado, é porque ela já é da má índole dela. Já é da má índole dela, certo? Já é da má índole. Então, o papel dela é esse, né? O erro dela é ser mau caráter, ser uma pessoa de má índole, certo? Uma pessoa sem respeito nenhum. É ela que tem que se respeitar, afinal de contas, quem tem que se respeitar, né?
Nesse caso é amante. Se um homem está dando em cima dela, se o seu marido está dando em cima dela, quem tem que exigir respeito e se respeitar é ela, como eu fiz com um camarada. Graças a Deus, eu posso ter muitos defeitos, mas nunca fiquei com um homem casado. Posso até ter conversado com algum que eu não sabia que era casado. Agora, me envolver sabendo que a pessoa é casado, aí não, né? Posso ter, porque houve sim pessoas que me enrolaram dizendo que não era casado, mas eu descobri que eu sou, né, eu tenho um negocinho na minha cabeça. Eu vou atrás de descobrir se a pessoa não é casada. Eu vou, né? Tem gente que não. Acredito em tudo, coisa de homem, eu não acredito em nada de homem. Eu sou toda desconfiada, sempre fui muito desconfiada com essas coisas. Quando o homem começa a mentir, dizer que não é casado, eu já fico, já levanto, eu já levantava minhas orelhinhas quando eu era mais nova. Eu já tinha isso, já procurar saber se aquela pessoa era casada, para depois, né, eu não ser um pivô de uma separação, né, que eu nunca quis, né, destruir a família de ninguém, Deus me livre, né, então é isso, né, amante, né, é que deve se impor respeito, é ela que deve se respeitar. Se um homem casado tá dando em cima dela, ela diga para ele, olha, eu não me envolvo com um homem casado, não quero, me esqueça, corta logo o mal para a raiz. Então o marido aqui, ou a esposa, continua sendo o safado. A safada 2 vezes mais, porque quis investir na pessoa e ele não respeitou você, continua não respeitando você e não se respeitando a si mesmo. Nem respeitando a esposa que tem, o marido que tem e nem respeitando a si mesmo. Então, né, assim, o marido sempre é culpado 2 vezes do que amante, mas é mais culpado do que amante. Não isento, logicamente que eu não vou isentar a culpa da amante, porque a amante tem culpa por aceitar se envolver com um homem casado. Ou, né, se envolver ou seduzir um homem casado, dependendo da culpa dela, se ela foi, né, diretamente ou indiretamente, se ela se tornou amante diretamente ou indiretamente. Indiretamente quando, né, o marido é que seduz ela, e diretamente quando ela é quem seduz, né? Quando ela está no papel de sedutora. Né? Indiretamente quando ela é seduzida, né, pelo cônjuge. Então, de toda forma, ela tem a sua culpa, ela tem a sua parcela de culpa. Mas o maior culpado ainda nesses casos, meus amados, ainda é o cônjuge, porque era ele. Ele é que deveria se respeitar a sua família, a sua esposa ou a sua namorada, certo? Ou seu companheiro ou a sua companheira. Era ele que deveria se impor respeito. Dizer que a amante foi a pivô. Nem sempre. Nem sempre. Certo? Muitas vezes a investida partiu do cônjuge, do próprio cônjuge, do próprio dito cujo, do seu próprio marido, da sua própria esposa. Lembrem-se disso aí.